Bom pessoal, no vídeo de hoje eu tô com uma ideia muito louca na minha cabeça de ficar brincando com IA. Porque o GTA 6 tá pra lançar aí, e quem não tá ansioso pra jogar GTA 6, não é mesmo? Bom, sabendo disso, eu tô querendo jogar muito GTA 6 antecipado, e eu já comprei o meu na pré-venda. E então, só que o jogo só vai lançar daqui a alguns meses, e eu tô um pouco ansioso pra fazer isso. Então o que eu resolvi fazer? Bom, existe inteligência artificial, eu sei programar, e eu tenho um canal no YouTube. Por que não? Então, nesse vídeo, eu tô com uma ideia cabulosa de tentar recriar o GTA 6 utilizando 100% IA. No caso, eu vou pedir para IA me gerar todo o código base e depois eu vou ir adaptando algumas coisas que eu acho que eu devo mudar ou que eu não devo e no fim vou mostrar o resultado para vocês. Mas antes de mostrar toda essa loucura que surgiu na minha cabeça e para você ver o resultado disso, primeiro deixa o like e deixa um comentário aqui nesse vídeo dizendo o que você achou e o que você acha que poderia trazer mais outros tipos de jogos que eu poderia pedir pra IA e gerar pra mim e depois eu ia adaptando e tentar ver se a IA consegue se aproximar muito mais da realidade do que um programador experiente. Bom, recado dado, bora pro vídeo! Bom meus amigos, para começar, primeiro eu tinha que escolher a IA que eu iria usar para programar, entre muitas aspas, esse código. Bom, eu quis usar o ChatGPT. Bom, poderia usar IAs muito melhores do que o GPT, mas tipo o Gemini AI, mas o GPT é assim, pô, vamos dar uma brincada com ele antes. Então o que eu fiz? Primeiro eu tinha que programar um prompt para ele me gerar um código. O que seria programar um prompt? Basicamente eu tive que digitar no que eu queria especificamente para que a IA me gerasse todo o código completo para que assim eu possa conseguir editar ele. Só que então, o problema de você ter um prompt é que você precisa saber digitar o que você quer, senão a IA vai gerar um código muito nada a ver e isso vai acabar zoando totalmente com o seu código. Então a dica que eu dou para vocês, para quando vocês forem fazer um prompt inteligente para IA, seja específico e use palavras-chave. Tente usar sempre palavras-chave e ser bem específico, porque isso vai ajudar bastante. Bom, depois de ter gerado o prompt, a IA me gerou isso aqui. Ela não pôde tirar todo o código completo, porque ela tem um limite. E como eu estava usando a versão grátis, então meio que ela não conseguiu me gerar mais de 80 linhas de um código. E isso meio que eu falei, putz, agora lascou. Mas isso não deu problema. Então eu pedi para ela apenas me gerar uma parte do código e eu ia inserindo no VS Code. Beleza. Então qual foi a linguagem de programação usada para fazer esse jogo? Eu escolhi o Python. Por que o Python e não o Java? Já que eu sempre uso Java para fazer qualquer tipo de jogo. Bom, porque para dar uma variada. E também Python é uma linguagem muito mais simples que Java. E como eu estava usando IA para isso, então um código que demoraria 5 linhas para mim digitar e consertar, em apenas uma linha no Python eu conseguiria arrumar esse mesmo código com esse mesmo propósito. Bom, depois de ter feito isso, a IA me gerou o código, a janela, as bibliotecas, então o que eu fiz foi só instalar as bibliotecas no terminal dentro do VS Code. Então eu dei um simples pip install nessa biblioteca aqui. Essa biblioteca é muito importante para mim conseguir para mim ter um código de uma game engine. Porque no Python puro é muito complicado de fazer isso e também não compensa e também tipo, cara, o peso, a quantidade de memória que você vai consumir no seu computador fazendo Python puro, vocês não tem nem ideia. Se Java já é pesado, imagina com Python puro digitar um código inteiro. Então, tipo assim, eu quis usar uma biblioteca específica para desenvolvimento de jogos. Então, eu utilizei essa biblioteca que o ChatGPT me recomendou e, por cima disso, eu colei o código que ele me gerou e comecei a editar. Eu consegui abrir a janela e o mundo 3D estava bem na minha frente. Bom, eu falei, caraca, que irado, deu certo. Quase, porque a IA conseguiu gerar o meu player dentro da Terra. E como eu pedi pro player ter colisão, o player estava dentro da Terra e não conseguia se mexer. Então lá vai eu caçar onde ficava o código e ia consertar os erros que a IA tinha feito. Porque é aquilo, a IA ela vai dar o melhor de si, só que ela vai fazer alguma cagada. É que nem você pediu para um cavalo desenhar um poste, só que ele vai falhar. Ele vai dar o melhor de si, só que ele vai encavalar no final das contas. Não adianta, a IA é a mesma coisa. Ela vai dar o melhor de si, mas quando você pede um código, ela vai cagar em alguma coisa. Bom, o que eu fiz em seguida? Eu corrigi esses erros e depois eu fui editando algumas coisas, tipo a distância do mapa, o tamanho do mapa
e algumas cores, o player, enfim. Logo depois de ter feito isso, o mundo estava finalmente estável e dava pra mim andar nele. Eu conseguia interagir no mundo como se fosse um jogo normal. Não tinha tinha alguns bugs, mas eram mínimos. Então, o que eu fiz foi só pedir pra IA. Agora IA, me gere agora o código de um carro. Porque eu poderia escolher N coisas pra mim colocar nesse mapa antes de colocar um carro. Só que eu queria testar a física, pra ver se a IA conseguiria programar uma física de um carro próxima da realidade de um GTA. Então, eu pedi pra ela fazer isso e ela me gerou o código. E por incrível que pareça, a física ficou perfeita. A IA conseguiu programar a física melhor que eu, tá ligado? Mas enfim. Depois disso, a IA conseguiu me gerar todo um código e agora o carro tinha física. E o carro derrapava, conforme você andava ele ganhava velocidade, e conforme você parava ele perdia a velocidade degradalmente. Ou seja, não tinha um freio brusco, ele só andava e parava com suavidez, com fluidez, digamos assim. Mas ainda precisava programar um sistema para o player conseguir entrar no carro e para quando ele sair do carro, porque quando o player entra no carro, meio que o carro se torna o player, só que com uma física diferente. E quando você sai do carro, você volta a ter a física do player original, no caso do código fonte. Então eu pedi para IA, adapte esse código para que o player consiga entrar no carro e sair do carro e as físicas de ambos sejam afetadas. A IA me gerou o código, só que ela fez algumas cagadas, então eu tive que consertar. No caso, eu tive que ajustar a velocidade do player e o pulo do player, porque a IA conseguiu misturar os dois. E no caso do carro, estava perfeito. Só tive que ajustar um pouco a distância de colisão, porque o player ainda estava entrando dentro da box do carro. No caso, o player encostava no carro e entrava no meio do carro, em vez de colidir com o carro na primeira vértice desse carro. Ou melhor, na primeira face do carro. Então, o que eu fiz foi só corrigir esse tipo de coisa, ajustar umas coisinhas ali e ali. E por fim, eu consegui ter um player que consegue entrar no carro e esse carro consegue andar por aí com física de carro e bater nas paredes. Bom, meus amigos, esse é o vídeo. Porque, mas já acabou o vídeo? Sim, porque o que eu estou pensando em fazer? Eu estou querendo criar uma série nesse canal, onde eu vou pedir pro ChatGPT conseguir me gerar o código de todo o GTA. Ou seja, a IA já deixou claro que ela não vai conseguir gerar um código inteiro de uma vez. Então preciso dividir isso em partes, claro, para não pesar tanto no meu PC e também para o vídeo não ficar extremamente gigante. Então, de início, eu fiz isso aqui. A IA me gerou um mundo, me gerou colisão, me gerou um player e me gerou o carro com física de carro. Agora, o próximo passo vai ser gerar um inimigo, gerar o sistema de tiro e os sistemas básicos de vida e hit de inimigo, basicamente. E caso vocês queiram uma continuação, deixem um like nesse vídeo e não se esqueçam de deixar um comentário dando a opinião de vocês sobre o que vocês acharam, sobre o que vocês acham sobre a IA ser programadora e se o medo de vocês da IA substituir o emprego de todos os programadores diminuiu ou não, porque dá pra ver que a IA ela é muito importante, ela ajuda muito na programação. Só que ela também não é um programador. Ou seja, se você quiser programar algum sistema grande, você ainda vai precisar de uma mão humana ali, porque a IA não vai dar conta de fazer tudo sozinha. Porque é uma IA, logicamente. Ou seja, se vocês quiserem mais sugestões de vídeo, podem deixar aqui no comentário outras ideias de jogos que eu posso pedir pra IA gerar, e a gente vai testando a capacidade máxima da IA. E claro, eu pretendo fazer isso com outros modelos de linguagem de IA. O Gemini e a IA e o Bing, é claro. Bom, meus amigos, eu sou o Eric Pavão, e se acaso nos vemos mais, bom dia, boa tarde e boa noite.